estão? Tudo bem? Todo mundo animado? Feliz da vida? Bom, então vamos iniciar mais uma aulinha de ciências, a nossa aula de número 4. Então, vamos iniciar fazendo nossas correções. Nós temos aí 3 questões para ser conferidas. Bom, começando, na primeira questão, diz o seguinte: ligue cada elemento abaixo com o respectivo nome do seu estado físico. Lembrando que na aula passada nós vimos o que? Os estados físicos da água. Não foi? É o que? São 3, gasoso, líquido e sólido. Então, vamos lá. O gasoso nós vamos ligar para onde? Para a nuvem. O líquido, para a água que está embaixo, o último. E o sólido para os cubos de gelo. Eu percebi que a maioria acertou. Pelo menos que me enviaram, as tarefas estão corretíssimas. Tá muito fácil esse assunto. Acredito que nessa prova todo mundo vai tirar 10. Porque o assunto, ó, é beleza. Segunda, cite alguns exemplos de onde podemos encontrar água nos estados. Líquido. Onde podemos encontrar água no estado líquido? Nos rios, nos mares, oceanos, poços, né, no subterrâneo, em lagos. Nós podemos encontrar água no estado líquido. Sólido. Na geleira, nos polos, ok? Que é água em forma de gelo. E gasoso, bom, é no vapor, não é isso? O gasoso é em forma de vapor. Nas nuvens, no ar que nós respiramos, certo? É onde nós podemos encontrar água no estado gasoso. Último. Cite alguns cuidados que devemos ter com a água. Bom, esse é meio pessoal, né? Quais são os cuidados que devemos ter? Não jogar lixo, né? Não poluir, ter bastante cuidado para não poluir a nossa água, né? Não estar misturando água limpa com esgoto, não colocar fossas perto de poços. Então, é sempre bom ter cuidado para não poluir a nossa água. Seja com restos de animais mortos, com esgoto, ou jogando lixo doméstico nos rios. Tudo isso, quando nós evitamos fazer isso, nós estamos cuidando da nossa água, tá? Certo? Muito bem. Bom, então, vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre, certo? Os cuidados que nós devemos ter, né? Como nós devemos, né, ter o consumo consciente, ou seja, consumo consciente da água, né? É a base para um futuro sustentável. Confira as dicas, depois nós vamos ver algumas dicas de como evitar o desperdício, né? E preservar os nossos mananciais. Bom, então agora vamos com o uso consciente da água. Bom, nós sabemos que a água é um bem mais precioso da humanidade. Sem ela, não existiria vida, né? Ela é a base de tudo, a água. Bom, a água, ele é um recurso fundamental para a sobrevivência do ser humano. Nós precisamos de água para tudo. Ainda que 70% do planeta, como nós já vimos anteriormente, seja coberto por água, apenas 1% desse volume é considerado potável. Nós já falamos que é água potável, né? Que é água que nós podemos consumir. Da pequena parte hídrica, ou seja, água que é apropriada para o consumo humano, apenas 12% fica no Brasil, sendo 70% dessa água doce concentra onde? Na bacia amazônica, ou seja, lá no Rio Amazonas. O restante está distribuído de forma desigual. O Nordeste, por exemplo, possui apenas 5% das reservas brasileiras de água doce. Sendo que boa parte desse volume é subterrâneo e com alto teor de sal. Por isso que muita gente diz assim, ah, meu tio furou um poço, né? Cavou um poço,
mas a água é salgada, é salobra, ou seja, é uma água que não dá muito pra gente consumir, né? Bom, então, além de ter água no subterrâneo, e a maioria dela ainda é salgada. As reservas de água doce estão distribuídas de modo desigual em todo o mundo. E, além disso, são constantemente ameaçadas de escassez e contaminação. Tudo isso faz com que seja muito importante praticar o consumo consciente de água, né? Então, nada melhor do que a gente usar água de forma consciente, né? Saber como utilizar a água, principalmente agora nos tempos que nós estamos vivendo, que nós precisamos muito desse bem, né? Para quê? Para fazer a higiene, tanto a higiene pessoal quanto a higiene da casa, né? Nós temos que limpar a nossa casa muito bem, melhor do que a gente limpava antigamente. Limpar bem mais vezes, né? Impressão de quê? De água limpa. Ninguém pode limpar com água suja. Praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, ou seja, eu não posso deixar de usar para poder economizar, mas sim repensar as formas de uso da água. Ou seja, eu tenho que fazer um uso consciente, evitar desperdícios, reduzir o consumo sempre que possível, fazer a captação da água da chuva, reaproveitar a água cinza gelada pelo chuveiro e pela máquina de lavar roupas. São algumas atitudes que podem ser tomadas para ter um consumo consciente da água, tá? Bom, essas são algumas formas de poupar a água potável do planeta e de ajudar a preservar mananciais, além de economizar com a conta de água. Lógico, fazendo o quê? O consumo consciente. Então, agora vamos ver 15 dicas de como consumir a água de forma consciente, tá? Então, acompanhe. Então, vamos conferir algumas dicas para um consumo consciente de água. 1. Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes, fazer a barba e ao ensaboar a louça. 2. Tome banhos curtos, 5 minutos são o suficiente para fazer a limpeza do corpo e enquanto você se ensaboa, o registro deve ser fechado. 3. Evite duchas de alta pressão. Apesar de ser usadas para dar a sensação de massagem no corpo, as duchas de alta pressão são inimigas do consumo consciente de água. 4. Organize a louça antes de lavá-la. Use uma bacia para deixar os utensílios de molho, para amolecer a sujeira. Lave toda a louça e enxague tudo de uma vez. 5. Só ligue a lava-louças e a lava-roupas quando estiverem cheias, pois isso evita o desperdício. 6. Se possível, prefira usar a lava-louças no lugar da maneira tradicional de limpeza, pois ela economiza, né? Tem uma economia bem melhor do que você lavando debaixo da torneira. 7. Adote dispositivos que ajudem na redução do consumo de água, como o arejador de torneiras, o restritor de vazão, bacias sanitárias VDR e válvulas automáticas para mictórios. 8. Se você tiver uma piscina, cubra com uma capa quando não estiver usando. Revise sempre a bomba e o filtro, já que o mau funcionamento desses equipamentos aumenta o gasto de água. E 9. No jardim, evite regar as plantas no horário de sol forte, né? Porque evapora mais água, né? 10. Use a vassoura para limpar o quintal, a calçada ou as áreas comuns de prédios e empresas. Uma mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água. 11. Use um balde e um pano para limpar o carro. 12. Preste atenção e conserte eventuais vazamentos na sua casa. 13. Converse com as pessoas à sua volta sobre o consumo consciente de água
incentive ações de economia e a redução do uso desse bem tão valioso. 14. Reutilize as águas cinzas que não são aquelas que provenientes do chuveiro ou da máquina de lavar roupa, dentre outras, para a limpeza. E a de número 15, use cisternas para fazer captação e armazenamento das águas da chuva.